Capítulo 25. Depois de separar-se de Maurício, a baronesa guiou a égua na direção da herdade. Decidida a ver e a estudar Berta para saber até que ponto estava o coração da rapariga empenhado nos conflitos domésticos dos senhores da casa morisca, Gabriela adotou a resolução de procurá-la sem simular pretexto algum. Os costumes singelos do campo autorizavam esta supressão de cerimónias. Demais, como parenta que era de Jorge e de Maurício, tinha a certeza de ser bem recebida lá. Desviando-se da estrada para seguir por um atalho que ladeava a colina, avistou uma pequena capela rústica com a sua galilé e o seu pequeno bosque de sovereiros a rodeá-la, e tão pitorescamente situada em uma das eminências próximas que não pôde resistir ao desejo de subir até ali. A capelinha, erigida sob a invocação de Santa Luzia, um dos nomes de mais devoção entre os do florilégio cristão, poisava sobre a colina em uma dessas situações que o povo, com os seus instintos poéticos, costuma escolher para assentar esses modestos monumentos da sua fé e piedade. O vale feracíssimo, por onde se estendiam os vergéis, as searas e as quintas e os lameiros de 2 ou 3 freguesias, descobria-se todo dali. A vista seguia nos seus sucessivos meandros o pequeno rio que se estirava em chão de areia, por entre as moitas de azevinhos, de laurentis e de salgueiros, cujos ramos aqui e além se abraçavam de margem para margem. O campanário da igreja paroquial, a ponte de 2 arcos, os açudes, as azenhas, as presas onde cantavam lavando as raparigas do campo, os estentais onde a roupa de linho branqueava sob os raios de sol, as noras toldadas de parreiras completavam a feição campestre da paisagem. Prendendo a égua a um ramo vigoroso de um destes carvalhos decepados, a que na província chamam tocas, Gabriela caminhou a pé para a Galilé da Ermida. Ao chegar ali, descobriu no muro sobranceiro, ao lado menos acessível da colina, uma rapariga sentada costurando. A baronesa adivinhou logo que era Berta e aplaudiu-se do palpite que a fizera desviar do caminho para subir ali. Berta saudou-a afavelmente, como quem também a reconhecera. A baronesa dirigiu-se-lhe sem rodeios. Não é verdade que é a menina Berta da Póvoa que tenho a felicidade de encontrar aqui? Sou sim, senhora baronesa, porque me parece que estou falando com... Justamente, achamo-nos, pois, conhecidas. Tanto melhor, para não perdermos tempo com apresentações. Agora permite-me que a abrace como uma pessoa a quem estimo? Oh, minha senhora! E as 2 mulheres abraçaram-se, saudando-se afetuosamente, como se uma súbita simpatia as aproximasse. Sabe, prosseguiu a baronesa, sentando-se ao lado de Berta, que ia procurá-la? A mim? É verdade. Veja que feliz acaso o que me fez subir a esta capela para gozar do panorama que se descobre daqui. É um dos passeios mais bonitos destes sítios. Pelo que vejo, costuma fazer daqui a sua casa de lavoura? Ai não, raras vezes. Hoje vim para esperar meu pai, que chega do Porto. Daqui avista-se quase meia légua de estrada, vê? Ai, volta hoje o pai. Visto isso, também o meu primo Jorge. Também, julgo que também. Berta não foi superior a uma leve turbação ao ouvir o nome de Jorge e ao responder à baronesa. Quem tem no coração um segredo que de todos quer recatar, trai-o muitas vezes, à força de disfarçá-lo. Em cada olhar suspeita uma espionagem, em cada palavra uma alusão. E se a conversa se aproxima do assunto, segue a trêmulo, como se segue o caminho que se abeira de um precipício. A baronesa, que tinha ainda os olhos fitos em Berta, com a curiosidade própria de uma mulher a observar outra que sabe causar impressão nos ânimos masculinos, notou aquele indício de confusão e não o desprezou. É um generoso rapaz o meu primo Jorge, não acha? Interrogou ela, demorando o olhar no rosto de Berta. Esta sentiu o perigo em que estava de trair-se e, concentrando por isso toda a sua coragem, conseguiu levantar os olhos para fitar a baronesa e responder com aparente serenidade. É um nobre caráter, um rapaz a quem se deve respeitar como um velho honrado. Respeitar como um velho honrado, diz bem, amar como um rapaz é que não é possível. Berta corou desta vez, respondendo. Não queria dizer isso. Bem sei que não, mas digo-o eu. Jorge é um escravo do dever e tão absorvido anda nos seus grandes e generosos projetos que não há para sonhos de amor lugar naquela cabeça. As raparigas não podem amar um homem assim,
em quem os olhares da mais afetuosa simpatia não insinuam calor no coração. Tenho umas maneiras para todas uniformemente polidas e afáveis, que excluem a ideia de menor preferência. Pois não lhe parece? Os nobres sentimentos da alma também podem exercer algum prestígio. Mas valha-me Deus, Berta, esse prestígio revela-se em tais casos por uma veneração que não é amor. É como a que temos pelos santos. De virtuosos e justos que nos pintam, fogem do nosso nível e temos de elevar a vista para contemplá-los. E desta maneira, com os olhos no céu, adora-se, mas não se ama. Berta, com os olhos fitos em não sei que ponto da perspectiva, não respondia e parecia engolfada na corrente de profundos pensamentos. A baronesa, sem interromper a sua observação, continuou. Já assim não é Maurício. A abstração de Berta não lhe deixou reprimir o movimento que estas palavras lhe provocaram. Dir-se-ia que lhe custava aceitar a comparação. Gabriela, observando-a sempre, prosseguiu. Maurício não tem o juízo de Jorge, é verdade, porém é mais amável. Os seus mesmos defeitos fazem com que seja possível fitá-lo mais diretamente, sem que o esplendor dos seus méritos nos ofusque. É um rapaz que, sem deixar de ser generoso, permanece no nível comum em que todos vivemos, e aí é bem mais fácil amá-lo. Berta escutava quase distraída. Só passados alguns instantes, depois das últimas palavras da baronesa, foi que rompeu o silêncio dizendo vagamente. São ambos duas almas generosas e merecedoras de estima. De certo, insistiu a baronesa, mas, minha querida Berta, eu não sei se lhe sucede o mesmo. Mas, em geral, estes rapazes sérios e de juízo, como Jorge, intimidam-nos a nós outras mulheres. Não ousamos fitá-los com um olhar de simpatia, com medo de que só por esse olhar eles nos acusem, mentalmente pelo menos, de estouvadas, e o resultado disto é que não olhamos para eles. Berta sorria sem responder. Conhece há muito esta família? Perguntou a baronesa. De pequena. Brincámos muitas vezes, eu, Beatriz e todos eles na casa mourisca. E Jorge era então já assim sisudo? Foi sempre mais ajuizado do que as crianças da sua idade. É um rapaz singular. Já tenho pensado em que era preciso casá-lo, porque dará um excelente chefe de família. O essencial é passar em claro os trâmites de um galanteio, porque para isso é que ele não é. Berta nada disse ainda. A baronesa prosseguiu. Por isso é necessário que os estranhos tratem disso e escolham por ele. Berta aventurou timidamente algumas palavras. E aceitará ele a intervenção em um ato tão essencial da sua vida? Ele, que está acostumado a olhar em pessoa por os negócios que lhe dizem respeito. Isso é verdade, mas contentar-se-á em falar diretamente com a noiva que lhe propuserem e dizer-lhe com aquela natural franqueza todo o seu pensamento. E feito isto, pode a escolhida ter a certeza de que terá nele um marido leal e afeiçoado. Talvez sem grandes requebros de amante, mas com a verdadeira estima de um amigo. De certo que a pessoa a quem o Sr. Jorge estender a mão pode confiar nela como na de um pai. Berta, julgando dizer estas palavras naturalmente, não pôde tirar-lhes um tremor de comoção que a baronesa notou. Berta foi quem primeiro rompeu o silêncio que se seguiu a estas palavras. Mas dizia a senhora baronesa que viera procurar-me. É verdade, andava ansiosa por conhecê-la. Adivinhava-a pela impressão que via causar enquanto se aproximavam de si. O tio Luís falava-me de Berta com uma ternura a que já é pouco sujeito. Maurício com o entusiasmo de apaixonado. E Jorge? Gabriela fez aqui intencionalmente uma pausa, durante a qual estudou a fisionomia de Berta. Esta baixara-se como para cortar uma malva do chão, mas nas faces estendia-se-lhe um rubor fugaz que denunciava um íntimo alvoroço. E Jorge, concluiu a baronesa, com aquele modo aparentemente frio que tem para dizer todas as coisas, mas em termos que exprimiam bem a sua estima por a pessoa de quem falava. Daqui o meu desejo de conhecê-la. Não me admira agora todo aquele efeito, porque eu mesma o estou sentindo já. Berta sorriu, agradecendo-lhe o cumprimento. Creia-me, Berta, conhecemos-nos de pouco, mas olhe que sou já sua amiga e talvez possa ainda mostrar-lhe um dia. Agradecida, senhora baronesa. Não tome esse tom de cerimónia para me falar. O que eu digo não é um cumprimento. Sabe que mais, Berta?
Talvez que pouca gente esteja tão adiantada no conhecimento do seu coração como eu, depois desta nossa primeira e curta entrevista. Berta corou desta vez intensamente e, olhando para Gabriela com um olhar assustado, balbuciou quase trêmula. Do meu coração, porventura. Não se assuste, não quero falar mais nisso enquanto não me conhecer melhor. Só lhe digo que eu não passo de uma pobre mulher com bastante coração e com o grau de loucura preciso para me entusiasmar pelo partido dos sentimentos generosos e sinceros quando lutam com as convenções e os preconceitos sociais. E agora, deixe-me mostrar-lhe um grupo de cavaleiros que estou daqui vendo e que talvez o seu olhar melhor possa distinguir do que o meu. Berta, seguindo com os olhos a direção que a baronesa lhe indicava, exclamou. São eles, são! É o meu pai e Jorge, e o Sr. Jorge. E aproximando-se do ângulo do adro, de onde melhor poderia ser vista, pôs-se a acenar com o lenço para os recém-chegados. Tomé não respondeu logo, mas passado algum tempo tremulava na ponta da vara do cavaleiro, como flâmula em mastro de navio, o lenço de quadros que o vento desenrolava. Gabriela, seguindo com os olhos os movimentos de Berta, pensava. O mistério desta já eu descobri. Pobre criança, tem muito pouca astúcia para ocultá-lo. Há nela uma transparência que deixa ver até ao coração. E aquele? Prosseguiu, dirigindo os olhares para Jorge, que ainda vinha longe. Enganar-me-ia eu? Não será aquilo somente frieza? Será reserva? Pode ser, pode. Estes homens assim morrem às vezes com uma paixão no peito e morrem por esforços que fazem para ocultá-la. Se o fato se der com Jorge, é uma coisa gravíssima. Quem pode calcular o que se seguiria? Enquanto a Maurício, já vejo que está tudo bem. Parece-me que por este lado não deixará muitas lágrimas por vestígio da sua passagem. Nem terei de sentir remorsos se o arrebatar para longe destas paragens, mas observemos. Berta, que correra a esperar os cavaleiros, estava nos braços do pai, que a beijava com efusão. A baronesa, meio oculta por um tronco de sovereiro, notou um rápido olhar de Jorge para Berta quando a rapariga ainda o não podia ver porque Tomé lhe o encobria. Notou mais que assim que Berta o procurou, estendendo-lhe a mão, Jorge correspondeu com cerimoniosa deferência e nunca mais dirigiu para ela a vista. A baronesa foi enfim ao encontro dos viajantes. Recebeu de Jorge um acolhimento sem comparação muito mais expansivo do que o que Berta lhe merecera. O penetrante espírito de Gabriela interpretou esta diferença a seu modo. A companhia desfez-se passado pouco tempo. Tomé tinha pressa de chegar a casa. Segurando a égua pela arreata, despediu-se da baronesa e de Jorge e partiu, em companhia da filha, a caminho da herdade. A despedida de Jorge e Berta teve a mesma aparência de reserva e de constrangimento que caracterizara o primeiro encontro. Observou, porém, Gabriela que, próxima a dobrar uma curva do caminho, além da qual se perderia da vista Tomé da Póvoa e a filha, que seguiam em direção oposta, Jorge se voltou para trás com aparente naturalidade. Então, que resultado escolhestes da tua excursão? Inquiriu a baronesa, não demonstrando as descobertas que ia fazendo enquanto cavalgava ao lado do primo. Excelentes, respondeu Jorge em tom de verdadeira satisfação. Estes dias foram preciosos. O nosso pleito entrou em muito melhor caminho depois da minha conferência com os advogados. Não me havia iludido sobre a importância do tal documento que a incúria de Frei Januário deixara encher de mofo nas gavetas. Os advogados quase me asseguraram o êxito da causa. Se assim fora, posso dizer meio vencida a tarefa que empreendi. As informações que colhi sobre a nova instituição de crédito predial animaram-me. Legalizados alguns títulos menos regulares e alienada uma parte da nossa propriedade, que é apenas um estorvo ao melhoramento da outra, poderei habilitar-me a usar prudentemente do crédito recorrendo à nova instituição. Resgatar a nossa casa e dentro de alguns anos remir a dívida, graças à eficácia dos melhoramentos que espero realizar. E dizem ainda mal das instituições modernas. Elas apenas sacrificam os que a elas recorrem com uma intenção má. O dissipador, que julga eludir o crédito sob falsas promessas de melhoramentos, é um dia por ele severamente castigado, e justo é que o seja. Mas quem o procurar com boa fé, com lisura, com inteligência e com o ânimo decidido para trabalhar, encontrará nele auxílios milagrosos.
Jorge falava com tanto entusiasmo que a baronesa, ao ouvi-lo, ia sentindo dissiparem-se as suspeitas que ao princípio concebera. Este entusiasmo enche completamente todo aquele coração, pensava ela. Não pode haver lá dentro vazio que o atormente. Jorge prosseguiu, informando minuciosamente a prima do estado dos seus negócios, dos seus planos de reformas, das suas esperanças no futuro, e quase lhe não poupou o cálculo de anuidades pelo qual chegava a determinar a época em que poderia amortizar totalmente a dívida contraída, segundo as bases da legislação hipotecária. Só próxima à Quinta dos Bacelos foi que a baronesa conseguiu dar à conversa a direção que havia muito lhe desejava ver tomar. Discutindo com o primo o valor dos meios a que poderia lançar mão para trabalhar na empresa que ele se empenhara, Gabriela lembrou-lhe o de um casamento com uma mulher abastada. Jorge sacudiu a cabeça em sinal de repugnância. E aconselha-me isso? Exclamou ele. Não seria regenerar-me, seria vender-me, e venda mais vergonhosa do que aquele onde nos conduziria o sistema de administração seguido até agora nesta casa, porque nesse apenas se punha em venda a propriedade, e neste vendia-se o proprietário. Isso é conforme a maneira de ver as coisas, além de que eu a ti já faço a concessão de não poder supor um casamento exclusivamente por interesse, mas quero que por um pouco de amor autorizasse o contrato que sem tal sanção te repugnaria. Tudo se pode combinar. Eu não tenho tempo para amar, respondeu Jorge sacudidamente. Ora, o amor não espera ocasião oportuna, e eu não posso acreditar que uma alma como a tua não esteja conformada para uma afeição verdadeira. Não digo que não, mas quero fugir de pôr em prática essa aptidão se a tenho, porque talvez que depois não sentisse bastante contemplação para com o mundo para aceitar a restrição que ele costuma impor à satisfação das paixões. Mas quem te diz que se estabeleceria esse conflito entre ti e o mundo? Era o mais provável. Queres dizer que mais depressa te apaixonarias por alguma rapariga do povo, pobre, acostumada à vida do trabalho e da economia, do que por qualquer das tuas ociosas e fidalgas primas destes arredores? Com certeza que não me seduzirão essas. Mas vamos, se apesar das tuas precauções o fato cedesse, porque enfim, estas coisas nem sempre é possível evitá-las, romperias abertamente com o mundo? Nem quero pensar no que faria. Talvez me resignasse a deixar-me sacrificar aos preconceitos dos outros. Sabe de quem? Resignava de certo, se o sacrifício fosse somente meu. Mas, se amasse de veras e fosse amado, e a mulher a quem dedicasse esse amor não tivesse igual coragem para o mesmo sacrifício, não me julgaria com o direito de fazê-la sofrer por uma ideia que nem para ela nem para os seus tivera o prestígio de uma crença. Mas falemos em outra coisa, porque este pensamento incomoda-me até. Dir-se-ia que não é somente como pura abstração que ele te aparece, Jorge. Falemos, porém, de outra coisa, falemos. E a baronesa mudou efetivamente de conversa. Mas ao entrar em casa, julgava ela ter obtido as informações que desejara possuir. Fim do capítulo 25.